Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo, todos bem? Estamos aqui hoje para um vídeo especial, fora dos dias normais em que posto os vídeos, que é terça, quinta e sábado, mas hoje, mediante um assunto que eu tenho visto e ouvido nos noticiários, eu quero compartilhar com vocês aqui, algo que o Espírito Santo pediu para que eu pudesse compartilhar com vocês, transmitir a vocês algo muito importante da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, todo o ensinamento que o Espírito Santo há ainda de nos conceber e todo o discernimento para vivermos uma vida da paz. Sabe aquela paz que Jesus falou assim: eu vos deixo a minha paz vos dou? Então, esse vídeo é para que possamos entender algumas situações que estão acontecendo pelo mundo. Amém? Para você que já é inscrito no canal, compartilhe esse vídeo. E para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, amém. Se inscreva aí, dá um like aí, fica sempre ligadinho, porque terças, quintas e sábados e algumas datas especiais tem vídeo aqui no canal para falar de tanta coisa do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho desde sábado, eu tenho lido algumas coisas e visto algumas coisas na TV. Então nós temos que falar sobre tolerância e fanatismo, né? Porque afinal de contas eu creio que mediante a todo esse tempo pós-pandemia, né, pós esse período que ficamos dentro de nossas casas, trancafiados e coisa e tal por causa da pandemia, muitas pessoas parece que ficaram perturbadas, né, ficaram intolerantes. E também nós vemos um fanatismo muito grande hoje em dia por determinados assuntos, seja o fanatismo religioso, o fanatismo esportivo, e isso tem trazido grandes consequências ao mundo, às pessoas. Então, nós temos que manifestar aquilo que Jesus, aquilo que os discípulos escreveram, o ensinamento de Jesus Cristo através do Espírito Santo, para que nós possamos transmitir paz, para que nós possamos ser tolerantes, para que nós possamos mostrar que nós não somos fanáticos, que na verdade nós amamos uma vida de paz, da paz que Jesus Cristo nos deu. Amém? Então, primeiro vamos falar sobre fanatismo. Seja fanatismo religioso, fanatismo esportivo. Vamos começar pelo religioso, porque nós temos percebido que existe uma briga generalizada entre as religiões, né? Uma querendo superar as outras em número de pessoas, né? Naquela religião. Então nós temos que ter muito cuidado, porque, por exemplo, nós que somos cristãos, nós não temos que ser fanáticos por uma igreja, não, nós temos que ser amorosos para com Deus, não fanáticos. A religião, ela mata, gente. A religião, ela mata. Se nós entendermos o que diz a palavra, o que diz Jesus Cristo, Deus, o Pai, é único, é verdadeiro, é para todos nós. E como eu disse há algum tempo atrás num dos vídeos, que quando nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo, ele não colocou assim, olha, Deus amou os cristãos, Deus amou os católicos, Deus amou... Não, não. Ele colocou assim, Deus amou o mundo. Então, quando fala o mundo, engloba todas as pessoas, a humanidade, não religiões. Como muitas religiões pregam assim, que a nossa religião será que herdará o reino. Não, 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 não. Quem herdará o reino serão aqueles que viverem para Jesus Cristo. Isso então é uma questão da tolerância religiosa. Sobre fanatismo religioso. Agora sobre fanatismo esportivo, digamos, um dos fanatismos. Nós vimos que no sábado, após o jogo do Palmeiras, né, no Mundial, um torcedor acabou sendo morto. E também nós temos visto brigas absurdas por causa de fanatismo esportivo. Eu não vou mentir para vocês, eu sou palmeirense, eu já fui fanático sim pro futebol, pelo meu time e tal, mas hoje, depois que eu conheci Jesus Cristo, a minha postura mudou, o meu tipo de pensamento mudou. Hoje, por exemplo, eu gosto muito de futebol, eu assisto os jogos do meu time, mas se perde ou se ganha, eu não vou zombar e nem cutucar, e nem fazer nenhum tipo de situação para criar uma confusão com um torcedor de outro time. E nós temos visto isso com muita constância. Porque, por exemplo, eu vou ser bem sincero, para nós cristãos, o assunto de fanatismo esportivo, por times, por qualquer situação, tem que ser abolido do nosso pensamento. No seu canto, na sua casa, você torce para o seu time, você assiste os jogos do seu time, mas você não precisa ficar todo o tempo cutucando um outro torcedor. Eu acho que o maior erro de nós cristãos é achar que a questão do fanatismo futebolístico ou esportivo não vai comprometer a nossa vida. Vai, porque afinal de contas eu tenho visto muitos, entre aspas, que dizem ser cristãos, que estão, quando chega essa parte de futebol, perde a cabeça.
e fica lá tomando posse daquilo que é, porque meu time nós não temos que ser fanáticos. Nós temos nós temos um hobby, nós temos aquilo que nós gostamos, cada um gosta de um esporte. Por exemplo, eu gosto, em primeiro lugar, o meu é futebol, depois é snowboard, depois skate e assim por diante. Como eu sei que muitos têm o futebol em segundo, terceiro plano e outro esporte em primeiro, mas nós não devemos levar o fanatismo para o campo íntimo das pessoas, porque isso acaba se tornando briga, acaba em morte, acaba em situações constrangedoras. E para nós que conhecemos Jesus, isso é uma maneira dos outros nos olharem, nos julgarem, nos acusar. E dizer lá, diz que é cristão, diz que ama Jesus Cristo, mas fica perturbando quando fala sobre o time de futebol que ele torce. Então eu acho super errado, eu acho que nós temos que ter uma conduta em relação a isso. É como eu falo, eu torci para o Palmeiras aqui no meu canto. Perdeu, gente, perdeu. Isso não vai mudar a minha vida. Isso não vai mudar o meu dia a dia. Isso não vai mudar nada, absolutamente nada. É dia após dia, meu time ganhou, perdeu. Isso não influencia em mim e para mim. Não. O que influencia a minha vida é aquilo que Deus me permite, aquilo que o Espírito Santo me permite, o que Jesus Cristo me permite, e não o restante, gente. Então vamos lá, fanatismo religioso e fanatismo de esportivo. Meu, esquece isso, gente. Torce, mas torce na boa. Aí tem gente que fica postando lá, teu time perdeu, porque não sei o quê. Gente, para com isso aí só alimenta o ódio entre pessoas. Isso só alimenta o ódio entre irmãos, entre pessoas que estão próximas e ao mesmo tempo torcem para times diferentes. Então tome muito cuidado, sejam tolerantes. E por que eu estou falando agora? Nós vamos falar de tolerância. Qual que é a tolerância? Porque depois da pandemia nós temos visto essas situações que geram confusões justamente por causa disso que eu estou falando. Por causa de N fatores. Ou uma briga no trânsito, ou uma briga por causa de futebol, uma briga por causa de religião, uma briga por causa de política. Gente, as coisas desse mundo não podem nos afetar aqui e nem no céu. A nossa vida aqui neste mundo é passageira. A nossa vida, como diz a palavra, é um vapor que se dissipa. Nós estamos nas mãos de Deus o Pai. Nós sabemos que haverá um momento da nossa partida, mas nós não sabemos quando? Então, como não sabemos quando, temos que viver intensamente, de forma amorosa, de forma com Jesus, para que a nossa vida seja exemplo para outros. Eu sei que não sou exemplo para ninguém, porque muitas vezes não seremos exemplo, porque a pessoa não vai querer pegar o seu estilo de vida e levar como exemplo, mas que nós possamos deixar na cabeça da pessoa assim: puxa vida, a pessoa partiu, mas ela tinha uma vida tão amorosa com as pessoas, com Jesus, e esse Deus que ele servia aí fez ele ser uma pessoa muito boa. Isso é o mais importante. Então, gente, que nós tenhamos em mente isso. Inclusive, eu quero trazer aqui para vocês, eu peço sempre que vocês anotem os textos que são ditos aqui. Eu quero ler Efésios, no versículo 4, que esse texto fala muito sobre tolerância, digamos assim. Então, nós temos que entender que a pandemia não pode trazer a nós um combate com pessoas. A pandemia, o que aconteceu, não pode trazer a nós um nervosismo excessivo, não pode trazer um fanatismo, não pode trazer a intolerância. Pelo contrário, nesse tempo, aqueles que realmente buscaram paz, a paz de Jesus, buscaram o conhecimento de Jesus e não ficaram perturbados pensando em coisas ruins. Porque quem perturba a nossa mente, a nossa vida é o diabo, para que você possa tropeçar e possa fazer as coisas de forma errada. Então nós temos que ser tolerantes e fazer aquilo que Jesus disse, amar ao próximo como nos amou. E eu quero ler aqui em Efésios, um texto muito importante que o Espírito Santo me trouxe, que fala o seguinte. Então anota aí, Efésios capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, amém? Então anota aí, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando sobre essa questão de tolerância, não fanatismo, aí vocês vão entender o que diz as escrituras aqui em Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, amém? Então vamos lá. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Com toda humildade e mansidão, olha só, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. O 7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Amém? E olha só como é importante. Se a gente começar a ler do 1 até aqui onde eu li o 7, você percebeu? Olha só o que fala. Vamos para o 1. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. O que é esse andeis de modo digno? É isso que eu falei. Nós quando caminhamos e quando temos atitudes, as pessoas nos olham e conseguem ver que há uma conduta diferente. É claro que pessoas maldosas vão olhar para você sempre com inveja, com maldade, mas as pessoas que estão precisando de Jesus, que estão precisando de algo espiritual por parte do Senhor, vão falar assim: nossa, olha o caminhar dessa pessoa, como uma pessoa é digna, como uma pessoa é mansa, como uma pessoa é amorosa. Isso é muito importante. Aí quando a gente vai no versículo 2, ele fala assim, ó, com toda humildade e mansidão. Olha só, gente. Começo desse versículo 2, com toda humildade e mansidão. O fanatismo, ele não transmite humildade, porque, por exemplo, fanatismo religioso, a minha religião é melhor que a sua, ou esportivo, futebol, meu time é melhor que o seu, hahaha. Então, humildade de você reconhecer, ó, meu time perdeu, mas tudo bem, isso passa, isso acontece. E mansidão, qual é a mansidão? De você não se deixar intolerante, de você não ficar com raiva, com ódio, não extravasar isso, acaba tornando isso uma briga. A mansidão que Jesus nos ensinou, que ele teve todo o tempo, mansidão, suportando-vos uns aos outros, como diz aqui a palavra, né? Suportando-vos uns aos outros, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só, quando nós suportamos uns aos outros, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cuidadosamente mantendo a unidade do Espírito. Através do quê? Da paz que Jesus nos deu, da paz que ele nos deixou. Então você tem que transmitir paz, você não tem que transmitir confusão. Porque se você fica postando coisas assim, haha, meu time ganhou, o meu time não sei o quê, porque o seu time perdeu, bem feito. Isso só traz confusão. Talvez não vá ser o seu amigo aí do lado que torce para outro time ou tem outra religião, não vá ser direto e falar para você, mas lá dentro dele, ou talvez longe de você, ele vai falar assim, eu tive vontade de perder a paciência com o meu irmão porque ele ficou falando do meu time. Você entendeu? Sai fora disso, né? Sai fora. Seja cuidadoso em manter a unidade do espírito através do vínculo da paz. Olha só, gente. Cada palavra aqui é uma reflexão muito grande para as nossas vidas. Porque, por exemplo, eu já fui fanático demais pelo meu time, pelo Palmeiras. Eu fui de torcida organizada, mas hoje eu olho para Jesus e vejo que tudo aquilo que ficou para trás foi por um aprendizado, para eu saber que não é bom, que não é bom. E quando nós seguimos aqui, há um só corpo, há um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. O que é o dom de Cristo? É você ser bom, manso, paciente, tolerante, amável, não ser fanático. Isso vai mostrar para as pessoas algo diferente. Isso vai fazer com que pessoas queiram conhecer a Deus o Pai, queiram conhecer Jesus Cristo e saiam de uma vida de mentira, de uma vida de problemas. Agora, se toda vez você chegar e por alguma coisa você ficar cutucando as pessoas em rede social, falando para as pessoas que a sua religião é melhor, que o seu time é melhor, que não sei o que é melhor, você vai estar criando problemas. Então mantenha humilde, seja manso, tenha paciência suportando tudo de todos. É isso que nos deixa bem claro aqui a unidade da fé no Espírito, na mansidão, na humildade, na paz. Amém? Então,
sermos tolerantes, sermos mansos e sermos amáveis, e não fanáticos nem intolerantes. Amém? E é isso aí, gente. Esse foi um vídeo especial aqui nessa segunda-feira, porque o Espírito Santo me tocou naquele momento que eu estava vendo o noticiário na TV, e eu não perdi tempo, eu já vim aqui falar com vocês e espero que vocês tenham ouvido isso com muito amor, com muito entendimento, que vocês já tenham anotado o texto e vá lá para o seu lugar secreto e ora e fala para o Espírito Santo, olha, me dá discernimento sobre isso que o Emerson trouxe. Então, eu vou falar mais uma vez, Efésios 4, do versículo 1 ao 7, para você meditar e vai lá falar com o Espírito Santo, para você ter certeza do que eu estou falando é muito certo e é a palavra e está tudo escrito aqui e não tenha dúvida disso, amém? Deus abençoe a todos, gente, graça e paz. Amanhã tem vídeo no canal e eu espero vocês amanhã. Deus abençoe a todos, valeu, um abraço.